Continuando com o vídeo passeando por Odivelas. Eu tô aqui no parque, onde eu parei o outro vídeo. O Denis tá ali porque ele estragou o meu tripé, tá tentando consertar. A cara da pessoa depois de destruir o meu equipamento. Olha, não consegue nem disfarçar que fez cagada. Eu? Acha? É isso, ele destrói minhas coisas e depois me dá beijinho pra se desculpar. Então, contando a história para vocês, né? Você quer contar primeiro? Não, pode contar. Vou contar a história. Peraí. Então, por onde eu começo, né? Nossa saga aqui em Lisboa. Então, gente, vou contar pra vocês um pouquinho da minha saga em Lisboa, né? Nós chegamos aqui, fomos trabalhar em serviços assim, temporários, como... O que a gente fazia, hein? A gente fazia de tudo, né? A gente fazia de tudo, mas em hotéis, geralmente em eventos. A gente servia eventos, muitas vezes servia mesmo com bandeja e tudo, outras vezes não. Outras vezes era mesmo só para retirar os pratos, manter a mesa limpa. Era isso, gente. Então era basicamente isso que fazíamos. Num desses restaurantes que eu fui trabalhar, num desses hotéis, só que eu trabalhava no restaurante do hotel, eles gostaram do meu serviço e eu fiquei trabalhando ali como extra fixa. Fiquei um tempo trabalhando. Depois eles me convidaram para entrar para casa, só que eu sabia que o salário da casa era bem menor do que o salário que eu ganhava como extra. E eu pensei, relutei bastante, fiquei uns 2 meses ainda pensando se deveria aceitar ou não, mas eles começaram mesmo a forçar, não, vem, porque a gente quer você aqui, vai entrar o inverno e a gente não vai mais ficar com extras no inverno, vai acabar o serviço de extras durante o inverno. Eu tinha acabado de chegar em Lisboa, não sabia como que funcionava direito. E aí perguntei para alguns colegas meus que trabalhavam como extra já que eles falaram que realmente no inverno caía bastante o movimento e alguns extras ficavam mesmo sem serviço. Eu com medo aceitei e fui pro hotel. Só que assim, você como extra no hotel é uma coisa e quando você entra para casa é totalmente diferente, porque tem algumas particularidades, algumas coisinhas chatinhas, burocráticas que os extras não têm acesso e que depois que você entra para casa você tem acesso, você tem responsabilidades dobradas, inclusive com os próprios extras, né? Que existem extras que vão lá e só enrolam, não trabalham, não tô falando todos, mas alguns sim. E aí ficou muito na minha responsabilidade dar conta desses extras, dar conta de todo o funcionamento mesmo. Assim, eu não reclamo porque, na verdade, eles confiavam bastante em mim, era por isso que eles me davam esses cargos mesmo. E então eu sou grata a eles por isso, pela confiança que eles depositavam em mim. E eu gostava muito de trabalhar lá. Só que chegou um momento em que tudo foi ficando muito pesado pra mim. E assim, eu nem julgo o hotel, tava tudo muito pesado pra mim, sabe? Eu tinha perdido minha mãe há pouco tempo, a Isabela tinha resolvido, Isabela é minha filha, pra quem não sabe, resolveu não ficar comigo, quis ficar morando nas Caldas da Rainha com o pai, e a primeira vez que nós nos separamos, isso também ficou muito pesado pra mim. Eu tava numa cidade nova, e cidade grande, eu não gosto de cidade grande, quem me segue sabe que eu não gosto, não me sinto bem. Então tinha muita coisa nova acontecendo e tudo foi ficando muito pesado e também o hotel era todo novo e eu me cobrava muito. A maioria dos hóspedes eram ingleses, eram de outros países, falavam principalmente inglês e eu sabia bem pouco, aprendi muita coisa do inglês no hotel. Mas eu me cobrava muito e eu fiquei muito sobrecarregada e que saí do hotel, pedi demissão, saí do hotel. Aí fiquei mais ou menos umas 2 semanas em casa porque eu quis, porque emprego tinha, mas eu quis ficar em casa um tempo, eu precisava colocar as coisas no lugar. Na verdade, nós nos mudamos e já começamos a trabalhar. Nem cortina tinha em casa. Tava assim, do jeito que nós entramos no apartamento, praticamente ainda estava tudo. Aí eu comecei a colocar as coisas devagar no lugar em casa e assim, esse sentimento de estar em uma casa
de ter uma casa foi me deixando mais tranquila. Então comecei atrás de emprego de novo. Aí eu fiz inscrição em outras áreas, eu não quis mais saber de hotelaria, fui para a área de telecomunicações aqui, que eu achei que fosse mais tranquilo, né? Trabalhava mais sentado e o Denis já trabalhava nessa área, então eu fui para a área de telecomunicações e aqui tem muito emprego na área de telecomunicações. Então, na mesma semana eu fiz 2 entrevistas, uma para trabalhar no suporte técnico e a outra para trabalhar na fidelização, todas de uma empresa aqui de telecomunicações bem conhecida. Eu não vou citar nomes, porque eu acho que é melhor assim. Até por uma questão de ética profissional, é melhor. Achei que tudo fosse ficar diferente, mais fácil, né? No começo tivemos um treinamento de 15 dias, uma formação, e depois íamos fazer um estágio de 3 meses, mas era tudo remunerado, abaixo do salário, mas ok, né? Nunca tinha trabalhado na área, até achei bom, porque pelo menos eu ia aprender a profissão. Só que quando nós subimos, que acabou a formação e subimos para fazer o estágio, nós já trabalhávamos como pessoas da área já há muito tempo, sabe? As responsabilidades que tínhamos eram as mesmas da pessoa da área, a gente só recebia menos. E, gente, vou falar uma verdade para vocês, o que era aquilo. Tô conversando com vocês e tô passeando um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês, porque esse lugar é muito gostoso, é muito bonito. Então, aproveitar esse momento pra falar e caminhar. Continuando a nossa conversa. Olha, o serviço consistia no seguinte: eu fazia parte da última linha, que era a linha de desligamento, sabe? Quando que o cliente já não queria mais os serviços, tinha deixado claro que não queria mais os serviços e ele queria desligar os serviços. Então, mas eu não podia simplesmente desligar, eu precisava convencer aquele cliente de ficar, só que nem todas estavam com vontade de escutar, né? Eles já tinham decidido que ia realmente sair. E começava a xingar, eles xingavam a gente muito, sabe? E muitas vezes a gente saía de lá com dor, assim, no pescoço, com dor nas costas, de tanto ouvir xingo deles, que eles ficavam bravos, que falavam que a gente estava querendo enganá-los. E muitas vezes era isso mesmo. Tinha cliente ali que estava mais de 1 ano pagando só para terminar a fidelização, porque tudo que eles queriam era sair, e muitas vezes nós conseguíamos algumas coisas para eles. Ah, mas se eu ficar eu vou baixar o preço para tanto, vou dar uma mensalidade, ou até mesmo eu vou... eu te dou a garantia de que agora, quando o senhor entrou 2 anos atrás, não, era ruim a internet, mas agora a internet está perfeita. Temos aqui uma nova tecnologia e, enfim, né? Enganando o coitado do cliente, acabar ficando. E isso me fazia muito mal, gente. Eu não consigo tratar com mentira, não consigo. Eu não conseguia falar pro cliente isso e eu fui cobrada muitas vezes disso, que eu tinha que ficar mais tempo com o cliente em linha até ele tipo, ganhar o cliente pelo cansaço, sabe? De alguma forma enganar ele para que ele ficasse. E eu não consigo enganar as pessoas. E então, um dia eu fui trabalhar, a gente só trabalhava um domingo por mês, nos outros dias era de segunda a sexta, nas outras semanas era de segunda a sexta. E aí teve um domingo que eu fui trabalhar e eu peguei uns 3 clientes logo de cara que gritaram muito comigo, dizendo que eu era uma estúpida, como ligava pra eles no domingo pra atrapalhar o domingo deles, não sabia que eles tinham família, xingaram. Ok, respira fundo e vamos para a próxima ligação. Até que houve uma ligação que o cliente, ele tinha um período de fidelização ainda, ele queria desligar, e eu explicando para ele que se ele desligasse ele ia ter que pagar incumprimento contratual. E ele falou que não tinha que pagar nada, que eu era uma burra, uma ignorante, que eu era estúpida. Nossa... E fora os clientes que falam, porque você volta para sua terra, porque aqui não queremos pessoas burras e ignorantes como você. Aí aquilo tudo foi me cansando, me consumindo. Na segunda-feira, quando eu fui trabalhar, eu chamei minha supervisora e falei para ela: olha,
Eu sei que vocês todas as vezes, né, assim, de cada 20 dias tinha uma reunião, eles falavam quem ia ficar, quem ia ser mandado embora. E sempre tinha alguém para cortar, porque sempre estavam entrando pessoas novas. E aí eu falei para ela, se você tiver alguém em lista para cortar esse mês, tiver que cortar alguém, me coloque em primeiro lugar na lista, porque eu quero sair. Ela tomou um susto, falou, que isso? Por quê? Eu falei assim, porque, em primeiro lugar, a gente tem que se conhecer. Eu me conheço, eu sei que eu não nasci para esse tipo de trabalho, eu não nasci para enganar as pessoas, eu não quero ficar aqui. Então, foi isso que aconteceu. Quando houve a reunião de fim de mês, né, depois de cada final do mês, tinha uma reunião. Quando eles me chamaram, a primeira coisa que falaram foi isso, né, sinto muito, mas você vai ser cortada. Mas eu já sabia, já esperava, porque assim, foi mesmo um pedido meu logo lá atrás. E sinceramente não fiquei triste, não me arrependi. Acho que tem coisa que não dá pra gente, não adianta a gente ficar teimando. Né, Juju? Assim como nós fomos. Pois, é Fomos isso. mandados embora, mas olha, estamos aí. O Denis também foi mandado embora, ele vai contar a história dele pra vocês, tá? Agora é com ele. Olha aqui, que maneiro que fica. Vem ver, Aqui também tá, vem ver, eu tô vendo. vem ver. Aqui também tá, tô vendo, vá. Conta. Conte Não, para eu não nós a consigo sua assim, história. amor, eu não consigo assim. Por Vem cá, quê? senta Você aqui tá do com meu vergonha que eu tô olhando pra você? Senta Eu fecho aqui. os olhos. ladinho. Tá aqui, criatura. Boa existência. Como que eu começo? Olá, pessoal. A Vi contou aí um pouquinho da história dela para vocês, né? A Vi aí contou uma história aí para vocês de pronto, como ela foi mandada embora, não é? Eu também fiz essa doideira, não é? Saí do emprego certo que eu estava, só saí porque eu estava a achar que eu ia ganhar mal com aquilo, ia perder dinheiro. Querendo ou não, a gente sempre perde dinheiro, né? Com isso, trabalhando para os outros. Enquanto eles estão ali ganhar rio de dinheiro, nós estamos aqui a ganhar o mínimo. E trabalhando para eles ganharem o máximo, não é? Deixa eu contar o começo para vocês entenderem, só para contextualizar aqui. O Denis já trabalhava nessa empresa, só que na área de suporte técnico. Era onde eu ia entrar e não quis. Por quê? Porque logo lá na entrevista, né? Na entrevista de emprego, a pessoa que nos entrevistou já disse que além do salário mínimo, também ganharíamos uma boa comissão, fora os prêmios e tudo mais, um monte de coisa, sabe? Que assim, menos de 1.500 euros você não tiraria por mês. E aí nós conversamos e ele falou assim, melhor tá lá pra ganhar 1.500 do que aqui que eu não vou ganhar mais de 800. Me segura toda a minha mão. Aí, ok, ele decidiu então migrar, né, pro outro lado, que eu estava na fidelização. Só que quando que ele foi pra fidelização, eu tava saindo da formação. Pra mim tudo era flores naquele momento. Era difícil de mexer no sistema, mas é coisa que a gente vai aprendendo, vai pegando com o tempo. O pior de tudo seria, depois se estávamos lá já, saber que tínhamos que enganar as pessoas para que as pessoas quisessem ficar. E a maioria das pessoas aqui, como que, não sei se vocês sabem, mas já disse em alguns vídeos, é de idoso. Tinha idoso que ligava e falava assim, mas eu não sabia que eu tinha fidelização em outra empresa e fizeram um contrato comigo aqui. Por quê? Aqui existem alguns vendedores de porta a porta que chegam na porta da pessoa e oferece para, assim, faz amizade primeiro, vira quase que da família, bate um papo com o senhor de idade que já estava ali carente querendo conversar. A gente teve que ficar trocando porque tá doendo os braços. Então, isso cativa o senhor de idade e a pessoa vai e oferece qualquer plano.
e fala pra ele, não, você não tem mais fidelização na empresa que você tá, pode ficar na minha empresa. Eles aceitam, ficam na empresa. Só que depois a empresa que eles estavam antes ligam pra eles e falam assim, como é que você fez contrato com uma nova empresa se vocês ainda têm contrato com a gente? E quando eles vão ver, eles estão fidelizados nas duas empresas e tem que pagar 2 contratos, 2 serviços, sendo que usam um só. E eles queriam que a gente enganasse, e eles que assim, não, você não pode sair daqui, você tem que se desligar de lá, pagar o cumprimento contratual lá, porque tem que ficar aqui, porque você tem mais tempo. E a gente no fundo sabia que não era bem assim, que eles têm um prazo para poder cancelar, e eles não queriam que a gente aplicasse esse prazo, então isso tudo ficava muito pesado para mim. Foi o que aconteceu com o Denis também, ele também não conseguia lidar com esse tipo de situação. E no caso dele foi porque ele não conseguia ficar enganando os velhinhos, não atingiu a meta, né, de que tinha que ser vendido de coisas e foi mandado embora. Ele ainda estava no comecinho da formação, eu já tinha passado desse começo da formação, e só que assim, a linha dele, apesar de ser fidelização também, era diferente da minha. A minha era desligamento, a dele não, era uma linha antes da minha, era de retenção. Então era mais pesada do que a minha ainda. É bem mais complicada. Como vocês podem saber, nós vamos aqui mencionar, não é, o nome da empresa. Não vale a pena. Mas, assim, telecomunicações aqui é muito boa. Já trabalhei em outras áreas da telecomunicações aqui em Portugal. Tanto para as 3 empresas, não é? Maiores, né? Maiores. E foi como técnico de rua. Então, assim, valeu a pena, valeu. Mas também voltar a trabalhar, acho que não. Não agora. Mas ganha bem, ganha muito bem. Tem ali a folga no domingo. No sábado? Não, sábado tem que trabalhar. No sábado eles trabalham, mas no domingo é folga. Um técnico de rua? Coisa assim. Agora, porque lá onde a gente estava não, a folga era sábado e domingo. Agora call center, geralmente aqui tem as folgas nos feriados e fins de semana. Não são todos, tá vendo? São alguns. Então, fiquem bem atentos aí quando apanharem aí algumas vagas assim, é para não se enganarem. Mas eles falaram que era... Não, não é. Nem todos são assim. Mas é bacana. Ali tá ali a prestar atenção numa miudinha que tá a chorar ali. Caiu do balanço do brinquedo ali, agora tá chorando. Então, e é assim, pessoal. E eu tinha largado assim do emprego certo, né? Era um emprego bom, suporte técnico. Achava chato ficar ensinando as pessoas a mexerem em seus produtos de casa. E mesmo assim tinha aquele ar de não vou ganhar bem, não é? Enfim, e fomos para uma coisa nova. Me arrependo não, mas também se fosse para rebobinar a fita aí, jamais sairia de lá onde eu estava. Era bem mais vantajoso. E é assim. E fiquem aí, aproveitem aí o nosso passeio. Tchau, tchau. São erros assim que a gente comete, né? Que tem que cometer erros mesmo para aprender a fazer o que é certo. O parque, para mostrar mais um pouquinho do parque para vocês. Então é isso, quando vocês vierem pra cá, eu quero falar com vocês também, você tem algum lugarzinho aqui pra falar com vocês também sobre os empregos que a gente consegue encontrar em qual época do ano aqui, porque nós viemos pra cá em maio, nós estamos em fevereiro, isso quer dizer que faltam 3 meses pra fazer um ano que nós viemos pra cá já passamos por todas as estações do ano, toda a fase, pra saber em qual época do ano tem mais desse ou daquele emprego. E dá pra gente falar direitinho pra vocês agora a respeito desse assunto, tá bem? Então, olha, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Nos vemos no próximo vídeo, hein? Fiquem ligadinhos aí. Bye, bye. Tchau, tchau.